Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, meus queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, Jesus morreu por todos os homens. Em terceiro lugar, irmãos, a lição nos dá o direito de falar sobre vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a finalidade da eleição é proporcionar uma vida nova aos eleitos, isto é, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O vocábulo grego ágios, santo, aspecto espiritual, significa separado do pecado. Nós sabemos que nós, os crentes, em Cristo Jesus, somos separados do pecado. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, está escrito: sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo. O adjetivo grego homonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para o mais alto padrão ético e moral de vida a fim de agradar a Deus que nos elegeu. Em Filipenses capítulo 4, versículo de número... Filipenses capítulo 4, versículo de número 15, está escrito que nós resplandecemos como astros, né? Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo de número 15. Nos diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Graças a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Graças seja dada ao nome do Senhor. A nova vida dos eleitos. Deus nos elegeu, Deus elegeu-nos e predestinou-nos a viver em santidade. Em consequência, os cristãos são exortados quanto ao tratado passado, a despojar-se do velho homem e a renovar a mentalidade, revestir-se do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa orientação aponta para a necessidade de uma radical transformação, despir-se do velho homem, exige abandonar a velha natureza com suas paixões. Romanos capítulo 6, versículo 6 ao 9, Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. E predestinados para filhos de adoção. A predestinação, o termo grego proosio, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizó, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, posição, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Portanto, a eleição foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Segundo, filhos por adoção. O apóstolo Paulo foi o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos, perfeitamente conhecida entre os gregos. Nós fomos eleitos como filhos no plano de Deus para a salvação. Amados, agora somos filhos de Deus. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou com os homens, adotando os escolhidos. Deus predestinou as bênçãos, deu um novo nome e uma nova imagem.
a imagem de Cristo aos eleitos, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Em terceiro lugar, irmãos, em terceiro ponto, nós temos a sublimidade dos propósitos divinos na predestinação. Primeiro, a predestinação e salvação. A predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo. Por seu incalculável amor, o soberano Deus não predestinou condicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Mas Deus, não tendo em conta aos tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Em segundo e último lugar, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de remir a humanidade e definir o destino dos crentes estavam estabelecidos. A Bíblia nos mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, muito pelo contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a gloriosa glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 14, que nos diz assim a poderosa palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 13 e 14, que nos diz a palavra do Senhor. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluímos esta mensagem afirmando: a eleição e predestinação é um tema fundamental para a compreensão da doutrina da salvação, que percorre as Escrituras Sagradas do começo ao fim. Um Deus soberano que a todos concede o favor da salvação. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, nos diz assim a poderosa palavra de Deus. Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Nós estamos indo rápido, porque o nosso tempo é pouco. Bendito seja o nome do Senhor. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus. Porque, Tito, capítulo 2, versículos 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, não é? Nunca esqueçamos, irmãos, que a eleição, a predestinação, ela provém do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos santos profetas, Deus, o grande Deus,
como está lá em Judas, versículo